Fala pessoal, estamos aqui para mais uma noite de live após essa novena de Pentecostes fantástica. Vamos dar continuidade à nossa maratona restaurando a identidade. Muitos aqui estavam na novena, né? Glória a Deus por isso, glória a Deus por tudo que o Espírito Santo fez já no primeiro dia da novena de hoje, e agora nós vamos dar uma continuidade aí à nossa semana formativa espiritual a respeito dos documentos de Malines. Peço para que você já vá compartilhando a live aí, clicando no aviãozinho, para já entrarmos nessa dimensão de partilha. Pergunto também se o áudio está ok aí. Boa noite, a paz de Jesus, Cazu, Erivaldo, Sandra, Davi, Joana. Como que está o áudio para vocês? Pessoal aí do grupo de oração São Domingos Sávio, Cida, Jaque Moraes, Jesué, não entendi direito. Como é que está o áudio para vocês aí? Opa, pessoal aí do Semeador de Peró, João Paulo, Johnny, seja bem-vindo, Johnny. Davi, do MMA do Votorantim, todos bem-vindos, Leia. Irmãos, sejam muito bem-vindos a todos vocês. Já vou colocar o Marcão aqui já, para nós iniciarmos. Vão compartilhando aí enquanto eu coloco o Marcão, para nós fazermos a nossa última noite a respeito do documento 1 de Malines. Santo pessoal do Facebook também, um abração aí pro pessoal do Facebook que está nos acompanhando. Aldemir, Jefferson. Fala, Marcão! Fala, Matheus! Glória a Deus! Boa noite! Boa noite! Estamos juntos! Paz do Senhor Jesus esteja contigo! Amém! Com você também, meu irmão, com toda a sua família, sobre a sua casa. Deus abençoe! Glória a Deus! Mais uma noite, a última noite para a glória de Jesus, né? Para a glória de Jesus. Mas eu falei para você, até Erivaldo Júnior colocou aí, que pena que é sexta-feira. Erivaldo, meu coração também está apertado, já estou com saudade. Verdade. Tá no último dia e tá batendo uma saudade imensa, né? Bom, quem sabe logo aparecem outras lives aí, né, Marcão? Com certeza, com certeza. Bastante tema. Ó, o Cláudio aí, grande abraço, Cláudio, seja bem-vindo. Irmão Lopes, eita, pessoal aí, ó, do Chamados pelo Amado, Marcão, perto da sua região lá, ó. Oh, tô aí, o Claudinho, a Gesa, seja bem-vindo aí o casal. Deus abençoe, viu? Todos sejam muito bem-vindos. Marcão, vamos iniciar já então a nossa última. Vamos diretão. Glória a Deus. Então eu queria já dar as boas-vindas também ao Hudson, o pessoal aí que está entrando. E já quero convidar vocês, todos meus irmãos que estão entrando na live, a, nesse momento, erguermos um louvor a Deus. Um louvor e agradecimento a Deus pela novena que aconteceu agora há pouco, por hoje, por esse último dia. Senhor, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos por essa semana que se passou, essa semana de maturidade no nosso coração, essa semana de verdade liberada sobre a nossa arquidiocese. Sim, nós te louvamos, nós te bendizemos por essa palavra, por cada formação que o Senhor nos deu, por cada direcionamento, por cada palavra que tem sentido no coração dos irmãos, Deus. Nós te louvamos por essa semana, meu irmão, minha irmã, louve o Senhor por essa semana. Louve ao Senhor por cada dia que você recebeu da graça do Espírito Santo. Glórias a ti, meu Deus. Glorioso o teu nome, santo o teu nome. Digno do teu nome, Jesus Cristo, por esta noite, por esta semana, por aquilo que o Senhor fez na novena, durante essa semana inteira, e louvamos para o que o Senhor realizará nesta noite, Senhor. Glórias a ti, glórias ao teu nome, glórias a ti, Jesus. Santo, santo, santo. Sentimos a tua presença, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem sobre a nossa mente, vem sobre o nosso coração, sobre todo o nosso ser, Espírito Santo. Prepara a nossa mente, prepara o nosso coração, prepara a nossa alma para tudo que nós vamos escutar neste último dia, para tudo aquilo que nós vamos realizar neste último dia. Vem, Espírito Santo. Inspira os corações, os corações dos irmãos que estarão escutando, liberta sela o coração de cada um. Não de ti. Vem, Espírito Santo, ele canta na balai, ele canta na balai, ele canta na balai, ele canta na balai. Aleluia, Deus.
Vem sobre nós. Aleluia, Deus. Glória. Santo é o Senhor. Santo. Glórias a Deus, Senhor. Glória. Glórias a ti. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Então, louvado. Irmãos, chegamos no nosso último dia de lives, né? Onde nós conseguimos refletir aí sobre o documento de Malines número 1, onde nós aprendemos um pouco mais sobre o batismo no Espírito Santo, um pouco mais sobre o serviço ao homem, um pouco mais sobre o ecumenismo espiritual, tudo aquilo que o nosso Papa Francisco tem pedido para a renovação carismática católica. Então, essa semana, né, Marcão, ela é uma resposta ao pedido do Papa, para que nós tornássemos conhecido esses documentos de Malines. Estamos dando a nossa contribuição com esse documento número 1, não é não, Marcão? É verdade, é verdade. Estamos sendo obedientes, né? Estamos sendo bons católicos. Obediente ao Papa. Exatamente. Glória a Deus. Vamos lá então, Marcão. Vamos que o tempo urge, pessoal. Pega a caneta, pega o papel, pega tudo aí, pega os tablets e se prepara para a anotação. Isso é importante. Nós ainda estamos no capítulo 7, né? Capítulo 6. Capítulo 6 das orientações pastorais, né, Mateus? É onde falamos... É que nós possamos ouvir com muita atenção, porque é um momento de cura do nosso coração com relação aos carismas, né? Nós precisamos ser renovação carismática, precisamos ser profundamente carismáticos, precisamos estar abertos a essa ação poderosa do Espírito Santo. Então hoje nós vamos adentrar ao tema dos carismas. Não vamos, lógico, aprofundar e esgotar o tema, né, Mateus? Não há um aprofundamento de dons, né? Nós temos lugar para isso. Mas nós vamos tocar em alguns pontos que são suficientemente necessários para que nós possamos, que é o que o cardeal Suínes fez, né? Para que possamos abrir-nos aos carismas do Espírito Santo, como diz a Lumen Gentium, com gratidão, né? Com muita gratidão, com muita responsabilidade, com muita obediência. Então, primeiramente, nós começamos com a natureza dos carismas, né? Porque é muito importante isso. Vocês vão receber, né, lá no grupo, no final dessa sexta, vão receber o documento. Lá fala de pontos bastante teológicos, profundos, né, sobre a natureza dos carismas. Não é isso que nos interessa agora. Nos interessa agora exatamente falar duas coisas. Primeiro, os carismas, eles não são sobrenaturais, ou seja, acima da natureza, na sua essência, na sua substância. Eles são sobrenaturais, acima da natureza, no modo de operar. Vamos traduzir isso agora, né? Vamos traduzir isso com dois exemplos que o documento dá, né? Eu estou falando somente aquilo que o documento dá. Não estou falando de achismos meus. Mas o documento nos diz assim, por que o carisma ele é sobrenatural do ponto de vista da operação e não da sua essência, do seu existir? Porque, usando ali dois carismas, por exemplo, o carisma das línguas, carisma das profecias, que nós vamos falar daqui a pouquinho deles. Meus irmãos, o carisma das línguas, o fenômeno da grossolalia, e, por exemplo, a profecia, que são verbalizações em primeira pessoa, nós encontramos também, olha só isso, nas culturas não cristãs. Nós encontramos o fenômeno da grossolalia, que é o fenômeno de falar um dialeto estranho, línguas estranhas, que não são inteligíveis à razão, é encontrado em culturas não cristãs, por exemplo, o budismo. Então, vejam, o carisma, essa manifestação, ela é humana. Ela é humana. O fenômeno da grossolalia acontece na nossa humanidade. Aonde que está, quando que para falar grosso modo, quando que a grossolalia se torna oração em línguas? Quando ela é realizada no poder do Espírito Santo para glorificar o nome de Jesus e edificar a igreja. Aí ela deixa de ser um fenômeno somente humano e recebe
a graça sobrenatural, a ação do Espírito no seu operar. Então, o fenômeno em si não é sobrenatural, porque nós vemos até em culturas não cristãs. Agora, o operar, aí acontece a graça sobrenatural, aí é a ação do Espírito Santo, porque ali ela está carregada. Ou seja, nós damos à nossa humanidade, o Espírito Santo coloca o conteúdo. E quando ele coloca o conteúdo, daí se torna sobrenatural. Porque Deus é o único que age sobre a natureza, acima da natureza. Então, é isso. Por que nós falamos isso? Por que o documento traz isso? E agora que é muito importante. Porque alguns acham que os carismas beiram aos milagres. Como assim? Alguns acham que o dom das línguas é uma ação do Espírito Santo que me coloca num transe e eu vou abrir a boca e o Espírito Santo vai balançar minha língua e vibrar minhas cordas vocais. Sabe? Quando fala que é um dom do Espírito, não quer dizer que ele não vai supor a nossa natureza. Quando fala que é um carisma do Espírito, não quer dizer que não temos que entrar com a nossa humanidade. Nós precisamos entrar com a nossa humanidade. Sabe, os dois extremos, tem que ter um equilíbrio para a gente se abrir ao carisma. Ele não beira ao milagre. Ele acontece na minha humanidade, Deus traz o conteúdo. E ele também, nós não podemos colocar uma conotação simplesmente psicológica nos carismas, né? Ou tratá-los de uma forma simplista. Então, assim, é necessário a minha participação humana. Por isso, quando nós falamos lá que o dom das línguas não se ensina. Não se ensina mesmo, mas é necessário muitas vezes desmistificar os irmãos, né? Desmistificar o carisma, para que eles, porque senão às vezes a pessoa pensa assim, mas eu nem, é tão sobrenatural que eu nem sou digno de experimentar o carisma. É tão, beira o milagre que não vai acontecer em mim, eu sou indigno. E a pessoa sente uma palavra de profecia, a palavra está aqui na garganta, esperando ela falar as frases, e ela não fala. A oração em línguas está aqui, pulando no coração dela, e ela não expressa. Marquinhos colocou aqui, o efeito é dele, mas a ação é nossa. Perfeito, perfeito, né? É isso. O que difere é que são atos realizados no poder do Espírito Santo. O quando a grossolalia vira oração em línguas, quando ela é um ato realizado no poder do Espírito Santo, para glorificar Jesus. Né? É isso aí. Quer completar, Matheus? É importante, né, Marcão, que o fenômeno, né, do dom carismático das línguas, a essência deste dom é a oração, né? É a oração, é o falar com Deus, né? E se nós pegarmos lá em Atos, por exemplo, lá em Atos 2, 11, em Atos 10, 46, nós vamos ver que é um dom de oração e muito, muito, muito ligado ao louvor, né? Muito ligado ao louvor, ou seja, o próprio, como foi falado aí, né? O efeito vem de Deus, a ação é em nós, mas esse efeito é um próprio louvor do Espírito em nós. É um negócio fantástico, né? Sem falar que a oração em línguas ela causa efeitos na nossa alma sem medidas, né? Eu, por exemplo, há uns 2 meses atrás, eu estava aqui em casa, né? Foi um dia muito difícil, as crianças estavam muito agitadas, né? Muito agitadas mesmo. E eu sei bem o que é isso. Imagina que você saiba, né? As crianças estavam agitadas, o dia estava confuso, problema no trabalho, um monte de coisa inteiro, o dia inteiro só pepino e dor de cabeça, né? E aí chegou a noite e eu precisava até preparar uma pregação no outro dia. E fui buscar textos, fui estudar tudo mais, mas não conseguia, parece que estava uma turbulência interna. Mas eu escutei uma voz, ora em línguas, ora em línguas. E aí comecei a orar em línguas, né? Orava por um bom tempo, orava. Meu, parece que todo aquele peso caiu por terra e de fato o Espírito, como a palavra diz lá em Romanos, né? Parece que o Espírito orou em mim, intercedendo ao Pai com gemidos inefáveis, tirando toda aquela carga, né? Toda aquela carga
que estava ali dentro, né? E me levando de fato a uma comunhão com Deus. Eu estava com dificuldade até de preparar a pregação, mas aquilo me tornou um com Deus, porque é o próprio Espírito orando em mim. Então mostra a importância da oração em línguas, né? Nesse sentido. É importante uma orientação que o documento coloca para nós, né, Marcão, a respeito do dom das línguas. É importante, irmãos, vocês saberem que o objetivo nosso não é dar um aprofundamento de dons para vocês, tá? Isso já existe, tem um encontro e tudo mais. E aqui o documento nem fala de todos os dons. Ele fala de alguns só, que são os mais comuns, tá bom? Então nós estamos falando aqui, dando uma pincelada a respeito de que o documento orienta a respeito de alguns dons, alguns principais. E uma orientação que ele fala, que é importante a gente entender, né? Que esses dons, e esse dom, principalmente da língua, ele pertence à vida normal da igreja. Não deveriam ser considerados extraordinários ou excepcionais. É que a gente, principalmente dentro da igreja católica, a gente meio que desaprendeu, né? O dom, os carismas sempre foram derramados pelo Espírito Santo. E aí que vem essa graça da renovação carismática nesse tempo de nos relembrar. A renovação não traz nada novo, como foi falado ontem. Inventou o dom de línguas. Não, a renovação não inventou o dom de línguas. Muito pelo contrário. Ela trouxe para nós esta realidade. Ó, isso aqui é um dom que está na igreja desde sempre. É necessário voltar, é necessário experimentar de novo, é necessário pedir de novo os dons, porque a vida natural da igreja é uma vida carismática também, né? Aquela história que nós frisamos aqui. Havia hierarca, os dons hierárquicos, e os dons carismáticos ligados, mutuamente entrelaçados. Não é separado, tem o ladinho carismático e o ladinho hierárquico. Não, é entrelaçado. É um servindo ao outro. E isso que é a nossa igreja católica. Então, isso é fantástico, Marcão. Acho que a gente poderia falar um pouquinho da profecia agora, né, Marcão? Sim. O carisma da profecia, né? Como o Mateus bem falou, não é um aprofundamento, é alguns pontos apenas, né? E o documento vai nos falar que o carisma da profecia está profundamente ligado à era messiânica, né? Ao cumprimento da promessa messiânica. Isaías falava, né? O Espírito do Senhor... Isaías é da cura. Sobre a profecia, Joel falava, a grande profecia de Joel. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Ou seja, hão de profetizar, exercerão o carisma da profecia, né? Então, virá um tempo em que os vossos filhos, o Espírito será derramado sobre todos, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, está muito ligado, carisma da profecia, à era messiânica. A igreja primitiva, ela sempre considerou esse dom da profecia como algo típico dos cristãos, né? Como um selo dos cristãos. São Paulo, a gente vê a carta aos Coríntios, o quanto São Paulo se dedica a explicar e fomentar na vida dos coríntios, né, o dom da profecia. Então, é muito importante, até porque a profecia, junto com todos os outros carismas, né, mas de maneira especial a profecia as curas, é aquela que faz pagão começar a crer. Né? É aquela que faz pagão começar a crer. Né? A dica para o nosso grupo de oração encher de carismas é a gente encher de pagão. Encheu de pagão, o Espírito Santo vai agir poderosamente, porque a obra dele é essa, né? Manifestar o seu poder com sinais para mostrar que Jesus está vivo, né? Então, o dom da profecia ele sempre existiu na igreja. Mas como o Mateus falou das línguas, também cabe para a profecia. Não é um dom excepcional de alguns. Ele é da igreja, sempre existiu na igreja, faz parte da vida da igreja. Né? A profecia, a renovação carismática não inventou a roda, não, Deus. Não, nada de novo. Né, Marcão? É interessante da profecia, como diz até no documento, né? E a gente sabe disso, que a profecia, como que ela atua, né? Então, ela exorta, ela adverte, ela conforta. É importante isso por quê? Porque quando Paulo faz a carta lá, né, e explica sobre os carismas e tudo mais, e ele dá essa ênfase na profecia, né? É importante por quê? Porque o problema básico
da comunidade de Coríntios não é que não tinha carismas, muito pelo contrário, era uma comunidade com muitos carismas. O problema da comunidade de Coríntios era a falta de santidade. Né? Lá existia, era uma cidade, né, portuária ali, que tinha uma série de problemas de ordem de pecados sexuais, de pecados de idolatria, tudo que é tipo. E às vezes acabava misturando ali um pouco com aquilo da comunidade, né? Ia mundanizando um pouco da comunidade. Então, o problema ali era a falta de santidade. Então, ele exorta ao povo a questão da profecia. Por quê? Porque a profecia é justamente um antídoto, né? O antídoto e o endireitador de caminhos. A profecia, aleluia, ela exorta, né? Então, ela mostra, ela aponta que está, né, aquele... o que vai acontecer se aquele povo não se endireitar. Ela dá tudo o que Deus quer falar a respeito do caminho de uma comunidade, né? Então, esse é um ponto importante da profecia. Uma outra coisa. Ela também vem consolar, né, Mateus? A profecia também consola. Consolar, a definição de consolo é erguer do padecimento, arrancar do padecimento. Veja, a profecia também joga luzes sobre fatos presentes. Olha a pandemia. Eu tenho certeza que, porque eu já ouvi uma palavra profética diante dessa pandemia, que consolou meu coração, que me aliviou dos medos, dos meus temores. Com certeza os irmãos que estão aí já ouviram um irmão, uma irmã, uma música profética que lançou luzes sobre este tempo tão difícil que a igreja e que o mundo está vivendo, e que consolou, e que tirou do medo, e que tirou do pânico, e que tirou do pavor. A profecia, então, também tem essa dinâmica, ela tem também esse objetivo. Como um carisma que eu falei, né? Ela tem variações também de qualidade, tem variações de poder, de pureza, né? Como nós falamos em outras lives aqui nessa semana. Então, muitas vezes o irmão pode começar a profecia verdadeiramente no carisma, né? Depois vai para o friboi, mas enfim, isso não pode inibir a profecia de acontecer, né? Nós precisamos nos abrir aos carismas da profecia, né? Precisamos nos abrir porque elas são muito importantes. Agora temos um carisma também muito importante para os nossos tempos, né, Mateus? É o carisma da libertação, não é isso? Exatamente, Marcão. O documento vai apontar para a gente, né, que o carisma da libertação, ou melhor, a renovação, ela chama a atenção da igreja ao papel de libertação do ministério de Jesus, porque Jesus tem um ministério também de libertação. Nós vamos ver, né, que tem esse ministério de pastor, esse ministério de curas, esse ministério de perdão, mas também tem um ministério de libertação. Quem sabe a gente tem uma possibilidade uma próxima vez. Tem um outro documento de Malini, se eu não estou enganado, é o número 4, que fala da renovação e o poder das trevas. Então, é um documento que fala só sobre isso, né, dos carismas de libertação contra o poder das trevas, o poder do maligno. Então, a renovação, ela chama a atenção da igreja, de fato, para esse poder. Lógico, é importante entender que esse carisma, na verdade, também sempre esteve presente na igreja. Desde o começo, principalmente nos ritos ali pré-batismais, eram feitos rituais de libertação, nos ritos pré-batismais. Se a gente pegar um pouquinho hoje do rito do batismo, tem algumas heranças ainda dessa característica do ministério de Jesus na igreja, que é a libertação dos espíritos malignos, a libertação do mal em si, na vida, nas situações da pessoa. Uma coisa importante, né, que ficou provado durante toda a atuação de pessoas dentro da renovação, em que Deus permitiu um auxílio àquelas pessoas para um ministério ali de libertação na vida de outros irmãos, né? É lógico que não tem se provado a questão da possessão, porque daí tem toda uma questão bem complexa por trás disso, que nós não temos tempo agora para lidar. São 21 regras, se não estou enganado, né, para definir se de fato uma possessão ou não. Mas é notado que o Espírito Santo fornece um carisma de libertação às pessoas para que seja de auxílio ali em momentos de dificuldade contra as forças do mal. Então isso é muito importante.
E uma coisa muito importante que o documento coloca, e isso aqui é uma exortação para todos nós. O documento fala o seguinte: deve-se evitar a preocupação excessiva com o demônio. Porque muitas vezes nós colocamos a culpa no bendito aonde ele não tem culpa. Né? Às vezes nós colocamos a culpa dele, por exemplo, na destruição de um casamento, mas se a gente começar a olhar, por exemplo, são as atitudes do próprio casal ali, de falta de amor, sim, de falta de compreensão. Isso acontece muito dentro da renovação. Pessoas que, de repente, pela desculpa de estarem exercendo o ministério X ou YZ, falam, eu não tenho tempo para cuidar da minha família, dos meus filhos, porque eu estou exercendo o ministério, aí o demônio ataca muito eu. Meu Deus! Não é, Marcos? Então, é preciso entender isso. É por isso que existe um outro carisma que não dá tempo de falar aqui, mas que é o discernimento dos espíritos, né, Marcão? Que nós temos que pedir a todo instante, para quê? Para que a gente entenda se de fato aquilo ali é do demônio, né? Ou, de repente, é próprio eu mesmo, que estou provocando uma situação, estou fazendo uma coisa de caráter baixo, né? Então, nem sempre a culpa no cartório é do bichinho lá embaixo, né? Nem sempre. Tem hora que o demônio não precisa fazer nada, ele só fica assistindo, né? Ele só fica na torcida aplaudindo, falando, vai que você já está fazendo gol, eu não preciso nem entrar em campo. É verdade. Então, aí, não está aqui no nosso script, né, Marcão? Mas a importância do dom de discernimento dos espíritos. Tanto para que você verifique se, por exemplo, uma profecia é autêntica ou não, tanto para ver também se uma libertação é autêntica ou não, aquele dom que está acontecendo na pessoa é autêntico ou não. O discernimento nos espíritos, aliado à confirmação da comunidade, aliado à confirmação, dependendo do caso, do próprio bispo, porque o bispo tem esse munus de confirmar aquele carisma, né? A autenticidade daquele carisma também. E interessante que o documento vai dizer o seguinte, que até o processo de discernimento é um carisma. É um carisma. Até o processo de discernimento é um carisma. Então, isso é muito importante, né, Marcão? E, Marcão, é verdade. E tem um dom, né, que é importante, um carisma que é importante a gente falar, que também faz parte do ministério de Jesus, que é o ministério de cura, né? Curar, de levar a pessoa. A renovação carismática chama muita atenção ao ministério de cura em Jesus, né? Porque, primeiramente, ele está ligado ao poder do Messias de curar as doenças. Né? O que eu estava falando lá, deu uma confundida sobre profecias, né? Lá em Isaías 61, sim, vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim porque me consagrou pela unção para curar os corações feridos, para trazer vista aos cegos, para... enfim, e a gente vê um outro signo, quando Jesus manifesta a cura, também significa o advento, a vinda, a chegada do reino de Deus. Vocês lembram lá quando os discípulos de João foram lá perguntar, né? João já sabia, porque João falou, esse aqui é o Cordeiro. Mas ele mandou os discípulos, né? Mandou os discípulos dele perguntar, nós devemos crer em você ou devemos esperar logo? Jesus responde o quê? Olha o que vocês estão vendo aí. Os coxos estão dando pulo que nem saci. Os cegos estão vendo. Os leprosos estão sarados. Os mortos estão ressuscitando. E os pobres estão ouvindo a boa nova. Ou seja, o reino de Deus já chegou. Então as curas manifestam em Jesus o advento do reino, a chegada do reino, né? E também a autoridade de Jesus sobre tudo. Jesus é Senhor. Jesus é Deus, né? Também manifesta isso. Jesus ordena aos discípulos pregar e curar. Então nós, pregadores aí, nos abramos ao dom da cura, porque o ministério de pregação também tem que ser um ministério de cura. As curas confirmavam as pregações de Jesus, as curas confirmavam as pregações dos apóstolos, as curas devem confirmar também a nossa pregação. Mas também, assim como Mateus falou, o documento diz, cuidado com a preocupação excessiva com o demônio. O documento também diz, cuidado com a preocupação excessiva das curas físicas, né? Deem atenção também à cura interior e à cura dos afetos. Então,
o documento nos exorta a isso, né? Mas, enfim, o que a RCC quer, o documento diz aqui, reintegrar esse aspecto da cura na vida da igreja, principalmente através dos sacramentos, a relação da cura nos sacramentos. Por isso eu vejo nas missas, toda missa é missa de cura. E lógico, tirando tudo aquilo que, aquele abuso da liturgia, que faz com a liturgia, né? Tirando isso, a missa voltada para cura e libertação, e eu posso ter a experiência aqui do santuário, que eu vejo, uma missa profundamente litúrgica e usada de uma maneira correta, voltada para cura e libertação, faz o quê? Faz exatamente isso que o documento está falando. Ela une, ela mostra a relação da cura com os sacramentos de Jesus, com os sacramentos da igreja, que é o Cristo vivo em ação, né? Então, a renovação fomenta isso, ela dá atenção a isso, ela chama atenção a isso, que os sacramentos da igreja são profundos momentos de cura, né? Principalmente a confissão e a Eucaristia, que são sacramentos de cura, né? E uma outra coisa que o documento fala, mais duas coisinhas aqui, deve-se evitar essa preocupação excessiva, e os relatos de cura devem ser confirmados com uma verificação médica. Aconteceu no grupo de oração uma proclamação de cura, a gente toma posse e depois corre para fazer o exame médico e trazer o exame na hora de dar o testemunho. Ele fala também cuidado com os testemunhos exagerados e irresponsáveis, porque isso pode, ao invés de exaltar o nome de Jesus, e a gente sabe que isso causou muito problema, né, Matheus? A gente sabe que causou muito problema, ainda causa, faz parte. Mas a gente tem que acabar com isso. Mas, enfim, os relatos de cura podem ser uma fonte maravilhosa de edificação para os grupos de oração. Os relatos verdadeiros, os testemunhos de cura. Né? E ainda, antes de eu passar para você, Matheus, que eu sei que você tem algo para complementar, a renovação não se contrapõe aos cuidados médicos. Deus cura pela medicina. Deus cura. Eu acabei de postar lá, de compartilhar um vídeo da Irmandade da Santa Casa, que a gente trabalha lá. Gente, coisa mais linda do mundo. Um senhorzinho de 63 anos, Matheus, ficou 14 dias na UTI, entubado com Covid, à beira da morte, saindo hoje no meio de festa. É um carisma de cura tão lindo acontecendo quanto um testemunho no grupo de oração. Foi a cura pela medicina que Deus criou. Então eu me emocionei, eu chorei horrores de ver aquilo, chorei de alegria, horrores de ver a glória de Deus sendo manifestada através da medicina. A renovação carismática nunca foi. Mas a gente ouve casos de pessoas que falam, pare de tomar remédio. Não toma mais remédio, toma posse pela fé. Você não tem fé, você não tem fé. Então pare. Que isso, né? Ou então tratando a depressão como coisa do demônio, tratando o síndrome de pânico como coisa do demônio, né? Então são coisas, são exageros, falta de discernimento dos espíritos que, ao invés de acrescentar, envergonham o movimento, né? Tiram o crédito do movimento. É isso. Completa, Matheus, completa aí aquilo que Deus colocou no teu coração. Eu destaquei também essa situação, que é muito importante, né? Que Deus se utiliza tanto do dom da cura quanto do dom da medicina. É isso que a gente precisa entender, que esses dons que são dados aos homens também são dons de Deus, né? Nós temos que valorizar isso. E o último ponto a respeito da cura que eu coloquei aqui, que o documento aponta, é a questão de que o ministério da cura, ou seja, quando a cura vem, né, e a pregação que se fala de cura, ela não menospreza também o mistério do sofrimento cristão, né? Porque existe também um dom, é difícil de entender isso, né? Mas existe também um dom de se viver o sofrimento, o documento fala de aliar o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo na cruz, ou seja, é um dom participar um pouquinho da dor de Cristo através do sofrimento. Olha aqui, é a forma com que você encara o sofrimento, porque muitas das vezes o sofrimento pode se tornar um dom de Deus
para que nós nos unamos à cruz de Cristo naquele momento, naquele tempo. Então, ao invés de murmurarmos e falarmos, poxa, por que comigo isso? Por que mais uma vez isso? Senhor, eu tomo posse desse dom de participar do teu sofrimento na cruz. Isso que eu estou passando não é uma gota daquilo que o Senhor passou por mim naquela cruz. Então, o documento ele realça esse ponto, né? E na sequência... você tocando nisso, né? São João Paulo II, aqui atrás, né? Ele tem um documento, se eu não me engano, é uma carta apostólica, não me recordo agora, sobre o sofrimento humano, Salvific Dolores. E esse homem aqui, ele enfrentou na carne aquilo que ele escreveu no documento, né? Ele viveu isso profundamente, né? O quanto aquele sofrimento que ele viveu, não o sofrimento só depois do mal de Parkinson, né? Se conhecer a história de São João Paulo II, vai saber porque ele escreveu Salvific Dolores. Desde lá, a sua família, a sua mais tenra infância, cercada de sofrimento, e quanto o sofrimento foi salvífico, purificador, santificador, né? É fantástico. Só que a gente só entende isso no poder do Espírito, né, Mateus? Porque a nossa carne se rebela, a nossa carne quer fugir do sofrimento, né? Nós queremos tomar um Doril para que a dor sumiu, né? Mas a gente precisa louvar na hora do sofrimento, que nem Jó, né? Eu lembro uma vez, Padre José Augusto estava lá na Canção Nova, ele pregando sobre sofrimento, sobre Jó, e ele falou assim, vai, cristão, dá um tapa na cara de Satanás e louva a Deus do sofrimento, porque né? A gente vê o lugar da dor é o lugar do o Satanás fica assim, dando risada da gente, porque ele se alimenta das nossas dores, né? Mas quando a gente louva a Deus, não pela dor, porque não somos masoquistas, né? Ninguém quer sofrer, mas porque no meio dessa dor Deus é e Deus está. Quando a gente louva, a gente estapeia a cara do diabo. Quer fazer um exorcismo, quer rezar uma oração de libertação para pôr em fuga o diabo inteiro, o demônio do inferno inteiro? Louva a Deus no sofrimento, você vai ver. O diabo foge da gente, né? Nossa, nem fale. Marcão, e aí, agora o documento ele fala, né, terminando esses carismas principais aí que ele aponta, o documento ele vai tocar num ponto que é muito caro a nós, né, que é a questão da imposição das mãos, que é um ato corriqueiro dentro do movimento, né, de nós colocarmos as mãos em cima das pessoas, né. Primeiro, vamos definir que esse ato de um leigo, né, dentro da renovação, colocar a mão sobre a cabeça de outra pessoa, não é um ato sacramental, né? Não é um ato, um rito sacramental. Não, na verdade, esse gesto de nós colocarmos a mão em cima da cabeça da pessoa, orar por ela, clamar o batismo no Espírito, é um ato de solidariedade, né? Numa oração comunitária, num dom sincero de si, de querer de fato ser uma ferramenta na mão do irmão. De forma alguma, na renovação, as pessoas que oram impondo as mãos, está tornando aquilo um rito sacramental, ou está repetindo, né? Está repetindo aquilo que o padre está querendo roubar o lugar do padre, né? Meu Deus, não tem nada a ver com isso. Teve um tempo, né, Marcão? Teve um tempo, até aqui na nossa arquidiocese, que falaram que não podia colocar a mão na cabeça da pessoa, não podia orar. Irmão, isso é um dom de Deus. Coloque a mão na cabeça da pessoa, clama o Espírito Santo, seja na rua, seja na casa, seja no grupo de oração, seja aonde você puder, né? Aonde for um ambiente propício para isso, coloque a mão na cabeça da pessoa, clama o batismo no Espírito Santo, que Deus agirá. Você não está desrespeitando a igreja, você não está desrespeitando o sacerdote, muito pelo contrário. Você está agindo solidariamente numa oração de um irmão que quer ser um dom para aquele que recebe a oração. Isso é um ponto importante, né, Marcão? Maravilha. E aí chegamos, né, Marcão, nessa... já quase que na conclusão, e essa parte aí ela é meio que uma conclusão também, né, do documento, que são possíveis contribuições que a renovação pode oferecer. O que a renovação pode oferecer à igreja, né? A gente falou, na verdade, desde o primeiro dia, o que a renovação pode oferecer à igreja. Quando nós vivemos a nossa identidade, é um movimento para renovar a vida batismal, né? Para renovar
a vida espiritual da igreja. Então nós temos que inserir-nos na igreja com a nossa identidade, né, Mateus? Nós precisamos levar, é o que o Papa Francisco diz. Ele traduz esse documento todo quando ele fala renovação carismática católica, compartilhe com a igreja o batismo no Espírito Santo. Porque nós falamos insistentemente durante todos os dias, né, Mateus? Porque o documento, ele insiste em todo ele. Você vai ver o documento. Espero que você mergulhe nele mais uma vez, quando você tiver ele nas suas mãos. Mergulhe mesmo e você vai ver com seus olhos que ele insiste que nós somos um movimento de renovação da igreja. Nós queremos levar o batismo na igreja. Nós não queremos trazer toda a igreja para dentro da renovação carismática. Nós queremos renovar a igreja com a identidade do batismo do Espírito Santo, para que seja uma pastoral renovada no Espírito Santo, para que seja ministros da Eucaristia renovados no Espírito Santo, para que seja apostolado da oração, aquelas senhorinhas, às vezes, com a fita do Sagrado Coração. Imagina aquelas mulheres no fogo do Espírito, gente, reparando o coração de Jesus com adorações eucarísticas e rezando pelo sacerdócio, mas não de qualquer jeito como uma reza, mas no fogo de Pentecostes. É isso que nós temos a contribuir com a igreja, né? É por isso que nós precisamos despertar o senso comunitário, contribuir através dos diversos ministérios que temos dentro da renovação, né? Então nós precisamos inserir com a nossa identidade na igreja para renovar, né? Para renovar. Marcão, é interessante que em 1974 é escrito esse documento que nós estamos trabalhando durante essa semana, o documento 1 de Malines, e em 1975 o Papa Paulo VI ele faz um discurso à renovação, onde o cardeal Sweynens leva eles lá, a renovação, os líderes da renovação, para ter esse encontro com o Papa, e o Papa fala algo aqui que já é o resumo daquilo que a renovação pode contribuir para a igreja e para o mundo. Olha que interessante. Primeiro ele fala o seguinte, estou já pegando aqui na parte mais de baixo. Aliás, quantos daqueles que tradicionalmente continuam a professar a existência de Deus e do dever ao culto, mas Deus se tornou um estranho na vida deles? Então, olha que está falando que uma das principais contribuições da renovação é levar o batismo no Espírito daqueles fiéis sem fé. É quase que um paradoxo, né? Um negócio que não existem fiéis sem fé. E aí ele fala assim, nada é mais necessário para um mundo cada vez mais secularizado do que o testemunho desta renovação espiritual, que vemos o Espírito produzir nas regiões e ambientes mais diversos de hoje. As manifestações são variadas. Comunhão mais profunda das almas, contato íntimo com Deus na fidelidade aos compromissos assumidos do batismo e uma oração frequentemente comum. Agora aqui, em que cada um se expressa livremente, ajuda, sustenta, nutre a oração dos outros e, em base de tudo, uma convicção pessoal que tem sua fonte unicamente em uma doutrina recebida pela fé, mas também em uma experiência vivida, a saber que sem Deus o homem não pode fazer nada. Com ele, por outro lado, tudo se torna possível. E olha o que o Papa Paulo VI fala. Daí a necessidade de louvá-lo, agradecê-lo, para comemorar as maravilhas que ele trabalha em todos os lugares ao nosso redor. Meu Deus! E aí ele ainda fala assim, como essa renovação espiritual não seria uma chance para a igreja e para o mundo? E como, neste caso, não tomar todos os meios para que permaneça assim? Meu Deus, é forte demais, né? Aquilo que a renovação pode contribuir. Lembrei também da Evangelho Nuntiandi, sobre aquele documento do anúncio do Evangelho, sim, onde ele exorta, evangelizai os batizados. É exatamente isso, evangelizai os batizados, porque nós devemos levar a experiência de Deus aos pagãos batizados. Porque, infelizmente, é isso que acontece, né, Mateus? As pessoas recebem o batismo apenas por uma tradição familiar, muitas vezes,
os católicos do IBGE, como se chama, né? Os católicos do censo do IBGE, e na verdade não fizeram a experiência de Deus, né? E é necessário, e cabe a nós, porque é a nós, o batismo no Espírito é para toda a igreja, mas a nós foi dado como ofício, né? O batismo é para toda a igreja, mas a nós é ofício. Para nós é a nossa identidade. Então devemos vivê-la na plenitude, né? O documento termina falando sobre a esperança, né? A RCC como uma esperança para a igreja, como você disse aí, uma chance para a igreja. Eu queria só encerrar, porque a nossa coordenadora vai dar aqui, né? Para encerrar a nossa live, a nossa semana, né? O que diz o movimento aqui? O maior objetivo da RCC é renovar toda a igreja, é ser um Pentecostes perene, é renovar em nossos dias os prodígios de Pentecostes. E a RCC é da igreja e está na igreja. E um dos pontos mais fortes está na sua evangelização, né? Então é isso, né? É isso. Nós nascemos para isso, nós fomos criados para isso. Deus nos deu a experiência de Pentecostes para isso, né? Ele não deu o Pentecostes nosso só para a gente fazer um xandaracanda aí, né? A gente tem uma missão, nossos grupos de oração têm uma missão muito séria, tem uma missão muito concreta, né? Não é só nos reunirmos naquele dia, nós temos a missão de renovar a igreja, de levar o Espírito Santo e a experiência de Pentecostes ao mundo, né? E isso é muito sério. Quando nós encaramos isso com responsabilidade, com humildade, com simplicidade, o Espírito Santo age com poder, o Espírito Santo usa com poder, os carismas se manifestam com poder, né? Quando a gente se abre e com retidão de coração, para a glória de Deus, né? Então, pessoal, isso aí, Matheus. O documento, né, Marcão, ele conclui com 3 pontos. Gravem isso, que essa é a conclusão geral do documento. O documento fala que o objetivo da renovação é a integração e não isolamento, ou seja, a RCC não visa criar no seio da igreja um grupo especializado no Espírito. Muito pelo contrário. A renovação procura antes uma renovação em toda a igreja local, na igreja a nível nacional, em nível mundial, a nível universal. Esse é um ponto. Então, o objetivo é a integração e não o isolamento. O Papa Francisco até disse que se o movimento, se a renovação se isola em si mesmo e quer viver uma vida separada da igreja, ela está tendendo à morte e a acabar. Olha que forte isso. Então, não é o isolamento. Interessante nesse tempo de isolamento que nós estamos, é um sinal para a renovação também. É um sinal para a renovação. O objetivo da renovação não é o isolamento, mas é a integração, é o compartilhar do batismo no Espírito Santo com a igreja. O segundo ponto da conclusão é: os carismas sempre estiveram na igreja, em várias ordens religiosas, na tradição mística da igreja, nos movimentos de monastério. Então, é um bem da igreja os carismas. E o terceiro ponto que ele fala, que é a abertura da renovação ao novo de Deus. Existem grupos de oração, existem comunidades de vida, existem obras missionárias, existem escolas de evangelização. A renovação ela não é presa às estruturas atuais. Deus muda, faz novo e abre nova todas as coisas. Um sinal disso é o CARES, que não dá tempo da gente falar agora, que é um serviço internacional que o próprio Papa criou, né? E eu queria só ler o texto para a gente finalizar e já chamar a Adriana. O texto de 2019, em que o CARES, esse serviço internacional de serviço para todos os carismáticos e para toda a igreja, no dia que esse serviço ele é erigido, ou seja, que ele se torna oficial. Olha que o Papa diz, prestem muita atenção. Hoje, uma coisa termina e começa outra. Os serviços anteriores terminam e começam outro. Tem início uma nova etapa deste caminho. Uma etapa marcada pela comunhão entre todos os membros da família carismática, na qual se manifesta a presença poderosa do Espírito Santo para o bem de toda a igreja, na qual esta presença torna cada um igual, porque todos e cada um nasceram do mesmo Espírito. Adultos, crianças, ricos, recém-nascidos, engajados a nível universal ou local, formam o todo, que é sempre superior à parte. E agora aqui, ó, ele fala do novo, único
serviço de comunhão. Ele fala assim: caminhemos rumo à unidade. Esta é a via do Espírito. E ele fala assim, que é novo. Novo por quê? No início, o novo, ele há uma sensação de insegurança acerca das mudanças que o novo pode trazer. Às vezes, alguém prefere permanecer em si próprio e destacar-se na unidade. Esta é uma tentação do diabo. Cada vez que se ouvir, não, o meu é mais do que isto, eu prefiro o velho ao novo, ali está o diabo, porque separa da unidade. É humano um determinado temor pelo novo, isso sim é verdade, mas não é o caso das pessoas espirituais. Meu Deus. Glória a Deus. Ele fala assim, ó, faço nova todas as coisas, diz o Senhor no livro do Apocalipse, lá 21:5, né? O nosso Deus é o Deus das novidades. As novidades de Deus são sempre bênção, pois procedem do seu coração amoroso. Está sempre presente a tentação de dizer, não, estamos bem como estamos, tudo corre bem, por que mudar? Deixemos-las como estão, e sabemos como fazer, já sei como que eu faço, para que eu vou receber o novo e vir fazer de forma diferente? Este pensamento não vem do Espírito, pelo menos não do Espírito Santo. Talvez do Espírito do mundo. Não caiais neste erro. Faço nova todas as coisas, diz o Espírito. E aí ele fala aqui mais um pouquinho. Novo e único, um serviço para todas as realidades carismáticas que o Espírito Santo suscitou no mundo inteiro. Não um organismo que serve a algumas realidades e outro que serve a outras realidades. Não. Um que serve a todas. E aqui para finalizar, serviço. É o chamado para todos nós. Serviço. Não ao governo. Por vezes acontece que nas associações humanas, tanto leigas como religiosas, haja a tentação de procurar sempre vantagens pessoais. E a ambição de se mostrar, de mandar. Sempre assim. A corrupção entra deste modo. Não. O Papa diz, é serviço. Sempre serviço. Serviço, serviço. E fechando, ele fala da comunhão. Todos com um só coração, dirigindo ao Pai para testemunhar da unidade na diversidade. Diversidade de carismas que o Espírito Santo suscitou nestes 52 anos. Alargai o espaço da tenda. Glória a Deus. Estamos em Aleluia! Mateus, meu irmão, a Adriana já entrou aqui, eu vou me retirar, né? Para que ela possa aí encerrar para a gente. Meu irmão, eu queria só lembrar do livro que o nosso querido irmão Reinaldo Bezerra vai nos presentear, né, lá no grupo, mas não vai no grupo agora não, só depois que acabar a live. O grupo do WhatsApp. Fala depois um pouquinho sobre o livro do Cardeal Suenes, Espírito Santo, Nossa Esperança. Né? É uma relíquia. Meus irmãos, muito obrigado a vocês que perseveraram, participaram, viu? Mateus, Deus abençoe, meu irmão. Foi muito bom, estou muito feliz de ter vivido essa semana com você aqui. Fantástico. Né? Glória a Deus. Até estavam falando assim, a Kátia estava tirando sarro de mim aqui. E a Gabriela falou também, a Marcão, você está andando muito com o Mateus, você está falando fantástico para tudo. Aí a Kátia falou, o Mateus é fantástico, você é forte. Fantástico, é forte. Né? Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe, tamo junto. Abraços carismáticos para vocês. Deus abençoe. Fui. Obrigadão por estar junto comigo aí. Fala, Adri! Olá, querido, tudo bem? Bem, graças a Deus. Temos 5 minutos para fecharmos essa semana. Mateus, primeiramente, né, como o Marcos fez aí, acho que o Marcos está me ouvindo. Marcos, quero agradecer você também, Mateus, em nome de toda a Arquidiocese, né, da Renovação Carismática Católica, aqui de Sorocaba, toda a disponibilidade, o amor que vocês dois têm à igreja, o amor que vocês dois têm à Renovação Carismática Católica, o amor que vocês dois têm ao Espírito Santo de Deus. E eu quero agradecer também a todos os irmãos que ficaram aí perseverantes, estudando conosco essa semana toda,
essa maratona de live do Restaurando a Identidade. Eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, deixa um comentário no Face ou no nosso aí no Instagram, nos perfis da nossa arquidiocese. É muito bom ver o que Deus e que o Espírito Santo realizou na sua vida através dessas maratonas de lives nesta semana. Mateus, eu quero mesmo louvar e bendizer a Deus por toda a nossa igreja católica, apostólica, romana, por todo o movimento da renovação carismática católica no mundo, e em especial no Brasil e em nossa arquidiocese. E eu tenho certeza que a graça e o poder do Espírito Santo superabundou em nós nessa semana. E hoje também, nesse início de novena de Pentecostes, Deus, pelo poder do Espírito Santo, tem muito a realizar em nossas vidas. E eu queria, Mateus, eu quero terminar essa semana aqui junto com você e com o Marcos e todos os irmãos que estão nos acompanhando, uma frase da apóstola da efusão do Espírito Santo, que é a Beata Helena Guerra. Beata Helena Guerra diz assim: a tua vida é do Espírito Santo e você não pode fazer nada de bom sem a presença do Espírito Santo de Deus. Que nós tenhamos esse Espírito Santo de Deus, que é o nosso amigo, o nosso paráclito, o nosso advogado em nosso favor. Mateus, muito obrigado por toda a disponibilidade e toda a dedicação durante essa semana ao Ministério da Pregação dessa arquidiocese e ao Marcos também, ao Ministério da Formação. Foi muito bom. Deus abençoe. Dri, um agradecimento especial aqui, ao Marquinhos, que está propiciando que a gente tenha a live no Facebook, e ele está fazendo a transmissão do Instagram pro Facebook. Então, Marquinho, Deus abençoe, obrigado aí pela disponibilidade desses 5 dias. A Kátia e a Gabi também, que estão articulando toda a comunicação aí com a gente. Então, Kátia, Gabi de Sorocaba, Deus abençoe muito vocês duas e também o Marquinhos. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu conversei com a Kátia, Mateus? Até disse para ela que é o ministério que está mais trabalhando na pandemia, nesse isolamento. É o Ministério da Comunicação. Obrigada, viu, Marquinhos, Kátia, Gabi. E hoje também já tivemos um irmão lá da comunicação nos ajudando. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus, uma palavra assim que eu queria encerrar definitivamente aqui. Eu perguntava ao Senhor: Senhor, o que tu queres que eu fale para encerrarmos esse momento? E vocês já foram conversando sobre isso no meio aí desse último dia. E o Senhor me dava a palavra louvor, a palavra gratidão. Esse louvor que nós temos que levar. Quem vive na presença do Espírito Santo, louva. Como vocês colocaram aí, mesmo no sofrimento, na dificuldade, na pandemia, o louvor tem que estar na nossa boca. O louvor, ele é agradável ao coração de Deus. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Deus abençoe, Dri. Obrigado pela confiança, E, pessoal, hoje, então, até meia-noite, nós temos vivo o nosso grupo no WhatsApp. Se você não entrou ainda, tem essa última oportunidade de entrar lá, receber os materiais que nós distribuímos durante toda essa semana, os documentos da igreja que nós citamos aqui, os documentos também relacionados à semana, Esse próprio documento, Orientações Teológicas e Pastorais da Renovação, nós disponibilizaremos hoje, e o presente especial do Sr. Reinaldo, que é o livro Espírito Santo, Nossa Esperança, que é do Cardeal Suenens. Então, se você ainda não entrou no grupo do WhatsApp, aqui na bio tem, e lá no Facebook também tem um link para você entrar, e você possa partilhar também aquilo que Deus fez no teu coração, e se você tiver alguma dúvida também, você pode colocar lá ainda, tá bom? Ainda hoje, nosso último dia de partilhas lá e troca de informações. Irmãos, Deus abençoe a cada um de vocês, louvado seja pela vida, pela família, pela história, e que nós possamos viver este novo Pentecostes constantemente nas nossas vidas. O Cardeal Suenens vai dizer que a renovação carismática, ela é perene, ou seja, esse movimento, ele é eterno na igreja. Amém? Louvado seja Deus, fiquem com Deus, um grande abraço, permaneçam na novena de Pentecostes, amanhã continua às 8h30 até Pentecostes. Deus abençoe. Grande abraço.